A Vamos, empresa do Grupo Simpar, acabou de soltar o resultado do quarto trimestre de 2022, né? E o resultado que veio espetacular. Então a gente vai falar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o resultado do último trimestre da Vamos. Vamos falar um pouco das projeções futuras, vamos falar um pouco de valuation, se eu acho que a empresa está barata ou não. Então vamos falar tudo o que você precisa saber sobre Vamos nesse vídeo. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você quer aprender a investir melhor, se você quer investir melhor de forma profissional, pode contar comigo. Primeiro link na descrição, contato aí para mentoria ou para consultoria de investimento, tá? Queria fazer um convite também para você se inscrever nesse canal. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para fazer o investimento chamado Value Invest, né? Aquele investimento em valor como o Luiz Barsi faz, como Warren Buffett faz, como os grandes investidores fazem. Então, aqui a gente aplica a metodologia do investimento em valor, onde a gente procura achar boas empresas, empresas baratas, que crescem e que pagam dividendos. Essas quatro composições, né, famoso Value Invest, a gente aplica aqui. E foi a composição que trouxe o maior retorno de longo prazo. Então, se inscreva nesse canal para aprender tudo que você precisa saber sobre Value Invest, investimento em valor profundo. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o resultado. Falar bastante, na verdade. Falei falar um pouco, mas vamos falar bastante sobre o resultado do quarto trimestre de 2022 da Vamos, né? Empresa que trabalha com locação e concessionárias aí de máquinas e equipamentos. Então eles alugam aí caminhões, máquinas agrícolas, máquinas de linha amarela, enfim, todas essas máquinas que vocês estão vendo aqui, tá? O resultado, já vou dar um spoiler, espetacular, né? Não tem nem o que dizer assim. O consolidado das empresas do Grupo Simpar vem conseguindo trazer um retorno diferenciado realmente, e a Vamos, né, dentro desse grupo, não está sendo diferente. Então, empresas do Grupo Simpar, Movida, JCL, Vamos, Automóvel, acho que tem aquele Banco BBC, enfim, tem outras empresas ali dentro, mas todas as empresas com crescimento surreal nos últimos anos. Bom, receita crescendo 72% do quarto trimestre de 22 contra o quarto trimestre de 21, chegando aí a um patamar de quase 1,4 bilhões de reais. O EBITDA é um crescimento de 88%, né, frente ao mesmo período do ano passado, atingindo 566 milhões de reais. O lucro líquido, 254 milhões de reais, atingindo aí um crescimento de 116%, frente ao mesmo período do ano passado. Tá? Então, resultado espetacular da Vamos, empresa aí de crescimento absurdo nos últimos anos, tá? Locação, né, o CAPEX contratado, né, aquele capital que eles vão investir já contratado, atingindo patamar superior a 1 bilhão de reais, um crescimento de 66%, frente ao mesmo período de 21. O CAPEX implantado, né, aquele investimento que já está implantado, atingiu 1,4 bilhões de reais, crescimento de 191%. O backlog, né, que são aquelas ordens já programadas, que já foram colocadas, que vai entrar nos próximos anos para a empresa, atingiu aí um patamar de 13 bilhões de reais, um aumento de 97%. A frota atingiu aí quase 44 mil veículos, um aumento de 65%. Receita líquida das concessionárias, né? Falamos agora só do mercado de locação, agora das concessionárias. A receita líquida aumentou em 41% do mesmo período do ano passado, atingindo 676 milhões. O EBIT, né, o resultado antes dos juros e impostos, 65 milhões, 58% de aumento. E a rentabilidade, né, o ROIC, retorno sobre capital investido de 19%, excepcional, um aumento de quase 5% de margem de ROIC. E o ROI, desculpa, né, falei do ROIC, agora vamos falar do ROI, que é o retorno sobre patrimônio, de 23%, um aumento de 5 pontos percentuais. Assim, ó, olha, a Vamos está de parabéns, os caras estão realmente conseguindo entregar um resultado excepcional. Para quem gosta do ESG, né, mercado aí presente nos índices de sustentabilidade, enfim. Agora, tudo isso que a gente falou em forma de gráfico, né? Quem sabe eu sou muito mais de gráfico do que de humanas. Então, receita líquida subindo nos patamares que a gente falou, no ano subindo 74%. Se a gente analisasse esse resultado da receita, isso daria um patamar de mais de 5,5 bilhões de receita anual. Então, se a gente pegasse esse resultado do quarto trimestre e projetasse em 12 meses,
isso traria aí mais de 5,5 bilhões. Obviamente que o resultado de 2023 deve ser maior do que esse, porque a empresa ainda está crescendo, né, ela está entregando um crescimento ainda aliado a um CAPEX, né, um capital de expansão. Então esse resultado deve ser superior ainda em 2023, mas excepcional o resultado da receita líquida. EBITDA também anualizado traria um patamar aí superior a 2,2 bilhões de reais, tá? Isso deve ser superior ainda em 2023. O EBIT, né, resultado antes dos juros impostos, 1,8 bilhões anualizado e o lucro líquido superior a 1 bilhão anualizado. Então traria aí, se a gente pode esperar um resultado para 2023 superior ainda ao 2022. O ROIC, né, o retorno sobre capital investido, atingiu um patamar como nunca antes visto na história desse país, que nem diria um presidente aí. Então um ROIC de 19%, muito superior à Selic. Eu gosto de analisar o ROIC frente ao custo de capital, que é a Selic, né? Então estamos falando aí de um custo de capital de 13,75 mais ou menos, e um ROIC de 19%. Muito bom, significa que a empresa vai conseguir crescer de forma rentável, tá? E o lucro líquido, né, crescimento anual composto desde 2017, uma taxa aí de 48% ao ano. Se você pegar e projetar isso para os próximos 10 anos, isso daí dá um valor absurdo, uma bola de neve gigantesca. Tá, agora falando do mercado de locação, né? Receita líquida de locação subiu 79% no ano, tá? O EBIT de locação 115% no ano. A receita líquida com serviço de manutenção cresceu 69% no ano e o EBITDA, né, 79% no ano. Então, perfeito, né? Um negócio assim realmente excepcional do mercado de locação. Tá? O CAPEX contratado, né, aqueles investimentos contratados, subiu 62% no ano, significa que a empresa está conseguindo vislumbrar avenidas de crescimento ainda. Tá? Então, quando a gente vê um CAPEX subindo, significa que é bom em alguns casos. Tá? É ruim em alguns casos quando a empresa é muito industrial, que ela precisa renovar maquinário, quando precisa renovar instalações, enfim. No caso da Vamos, como é um negócio de locação, significa que como eles têm uma ordem muito grande, né, um backlog muito grande, eles podem investir bastante, porque eles já estão vislumbrando esse crescimento lá na frente. Então, o CAPEX ainda subiu menos do que o CAPEX, né? Desculpa, o CAPEX contratado subiu menos do que o backlog contratado, então o backlog subiu aí 97% e o CAPEX subiu aí 66%. Então, a empresa, de certa forma, sendo um pouco mais conservadora nesse crescimento, porque eles estão vendo aí um crescimento de backlog muito grande e né, estão falando, bom, acho que eu vou dar uma segurada aqui, né, não vou crescer tanto que nem eu estava projetando, porque eu não quero me alavancar demais a ponto de perder o controle. Beleza? Então, é bem legal isso. Tá? O prazo médio de faturamento deles está em 57 meses, né? Então, tudo isso que eles já têm de backlog contratado, eles devem receber ao longo de 57 meses. Deixa eu fazer um cálculo aí de quantos anos dá isso? 57,1 dividido por 12. Então, ao longo de quase 5 anos, 4,7 anos, eles devem receber isso que eles já têm provisionado de receita. Né? Obviamente que até lá isso deve entrar mais receita, né? Deve entrar mais lucro, mais EBITDA. Né? Mas isso é o que eles têm a caráter de hoje. Então, se a gente fosse projetar daqui a 5 anos, a gente já tem uma boa previsibilidade do que a empresa deve se tornar mais para frente. Beleza? Agora, questão de frota, né? A frota subiu aí 65% de um ano, do quarto trimestre de 21 para 22, bem positivo, tá? Do imobilizado, hoje o que eles têm de caminhões e máquinas pesadas atinge aí 9 bilhões, né, de reais, e 3,4 bilhões de caminhões e máquinas em estoque para locação. Então, ainda assim, existe um espaço para eles locarem ativos, tá? Então, 81 do que eles têm disponíveis para locação já está no prazo de pagamentos dos fornecedores. E aqui, né, ainda assim, somente menos de 10% estão disponíveis aí, desculpa, menos de 20% estão disponíveis para locação, e daí sim realmente pode fazer alguma coisa com isso. Beleza? E se a gente fosse pegar o que tem disponível no mercado de locação, isso daria uma FIP aí de 5 bilhões, né? Então um aumento aí de 45%. Então bem bacana, beleza? Bem tranquilo. Resultado aqui de locação. Está de venda de ativos, né? Que não é o core business da empresa, né? O negócio da Vamos Seminovos aí atingiu um aumento de 269%.
É natural, né? Conforme a frota vai crescendo, as operações vão crescendo, vai sobrando caminhão, vai sobrando máquina de linha amarela na linha de seminovos, então natural que isso também haja um aumento, né? De novo, não é o core business da empresa, mas pode ser uma boa avenida de crescimento a longo prazo, né? Ativos vendidos aumentou aí 94% e o estoque aumentou 300%, beleza? Da parte de concessionárias, né? Então, acho que aqui é equipamentos novos, atingiu uma receita líquida de 676 milhões, um crescimento de 41%, um crescimento de 63% no ano, né? O EBIT no ano cresceu 97% da linha de concessionárias e 58% do mesmo período do ano passado, tá? O EBITDA subindo 53% no trimestre e 93% no ano. Histórico de lojas, né? A empresa aí crescendo praticamente todo trimestre, tá? Eles estão provisionando aí ter uma quantidade de 56 lojas nos próximos 12 meses, então deve ter um aumento líquido de 13 lojas do último resultado até o final de 2023. Então, crescimento em todas as linhas de negócio, bem legal, tá? Agora, balanço e estrutura de capital. A dívida subiu, natural, né, pessoal? As empresas do Grupo Simpar, todas elas operam de forma alavancada, inclusive a holding, né, quem é a Simpar, todas elas operam de forma alavancada. Então a dívida subiu aí de 2,3 bilhões do ano passado para agora 5,9 bilhões neste quarto trimestre de 2022. E a alavancagem subiu aí de 2,2 bilhões no quarto trimestre de 21. E se a gente analisar esse resultado, dá 2,6 bilhões. Então, sim, houve um aumento de dívida, tá? Porém, né, nada que preocupe muito. Mas, com certeza, essa dívida deve, de certa forma, corroer um pouco do resultado líquido da empresa. Beleza? Porque quanto maior a dívida, maior os juros da dívida. Então, de certa forma, né, com juros mais altos, com a Selic mais alta, que nem a gente está vendo agora, isso deve trazer um certo impacto no resultado mais para frente, beleza? Então, o que eu espero da empresa? Espero um crescimento de backlog, espero um crescimento de receita, e eu espero que a alavancagem permaneça aí estável nos próximos anos ou trimestres, beleza? Não gostaria de ver uma alavancagem tão alta, mesmo com o crescimento, mas não gostaria de ver uma alavancagem tão alta por conta da Selic estar muito alta, tá? Agora o cronograma e amortização da dívida bem tranquilo, tá? Então a empresa tem um caixa aí de 2,3 bilhões, o que cobre aí 3 anos de operação, né? Ela tem um prazo médio da dívida de 6,2 anos, então tá um caixa bem tranquilo. O custo da dívida bem baixo ainda, 11,8% de custo, né? Se a gente for comparar com o ROIC, né? Então, vou pegar aqui o ROIC. Ela tem um ROIC de 19%, né? Então ela consegue entregar um retorno de 19% e tem um custo de capital de, cadê aqui? De 11,8%. Então, bem tranquilo, pessoal, muito, muito tranquilo o custo de capital e ela consegue entregar uma rentabilidade bem acima. Mas, de novo, não gostaria de ver essa dívida subindo todos os trimestres, né, todos os anos. Então, muito bacana. Ela tem um rating de risco AAA aqui no Brasil, então uma empresa super segura para você emprestar dinheiro, não à toa que elas têm um custo de capital bem baixo. Aqui agora um pouco da parte ESG e tal, se você gosta, se você gosta de investir em empresas ESG, saiba que a Vamos é uma delas. Agora vamos para a parte do valuation, tá? Deixa eu abrir aqui a parte do valuation da empresa. A empresa barata, tá? Frente a todo o crescimento que ela está entregando, tá custando aí 9 vezes EBITDA, quase 10 vezes EBITDA. Talvez se a gente analisar esse resultado vai cair para algo em torno de 8 vezes EBITDA. Então sim, a empresa é descontada, isso obviamente que não é uma recomendação de investimento, pelo amor de Deus. Recomendação só dou para os meus clientes da consultoria e da mentoria. Porém, se você me perguntar se eu acho que é uma boa empresa, eu acho que sim, é uma boa empresa. Um PL, né? Hoje o PL ele parece caro, mas a empresa tem 21 vezes preço-lucro, o que não é muito alto, tá, pessoal? Frente a todo o crescimento que a empresa tem, ela está num PL razoável aí. Não é das empresas mais baratas, não está na minha carteira, tá? Vou ser bem sincero com vocês, mas tem um PL aí razoável, tá? Se a gente for pegar aqui, vou expandir aqui a linha de crescimento de lucro e receita, tá? Vou minimizar isso daqui. Se a gente for pegar o crescimento de lucro e receita da empresa, absurdo, tá? Então a empresa saiu aí de um patamar de lucro de 215 milhões
em fevereiro de 21 para agora 668 milhões e receita, né, mais do que quase triplicou, estão saindo de 1,7 bilhão para 4,9 bilhão no acumulado dos últimos 12 meses, tá? Lembrando que esse resultado ele não abrange o último resultado do quarto trimestre, que foi o resultado que eu apresentei para vocês. Então, sim, empresa de altíssimo crescimento, aliado à rentabilidade, né? Não é aquelas empresas, tipo aquelas empresas de tecnologia que vão entregar resultado lá na frente, não. Não é o caso aqui. A Vamos, ela já dá resultado hoje no presente, beleza? Bom, agora se você curtiu esse conteúdo da Vamos, né, e você ainda não se inscreveu nesse canal, não sei por que você está perdendo tempo, tá? Por que você ainda não está contribuindo para o canal. Então sugiro que você se inscreva nesse canal. Isso vai me ajudar bastante a levar a mensagem do investimento em empresas boas, baratas, que crescem e pagam dividendos. Todas as empresas aliadas aí ao investimento em valor. E também queria fazer o convite, né, depois de você se inscrever, queria fazer o convite para você conhecer um pouco mais da mentoria e da consultoria de investimento. Primeiro link na descrição desse vídeo. Muito obrigado para quem ficou até o final. Desejo a vocês ótimos investimentos.